Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 8, 26, 30. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir, é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou. E aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 12, 13. Senhor, eu confiei na vossa graça. Olhai, Senhor, meu Deus, e respondei-me. Não deixeis que se me apague a luz dos olhos e se fechem pela morte, adormecidos. Que o inimigo não me diga, eu triunfei. Nem exulte o opressor por minha queda. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração por vosso auxílio rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Senhor, eu confiei na vossa graça. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 13, 22, 30. Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na travessia da vida, entre cidades e povoados como Jesus em seu caminho para Jerusalém, também nós caminhamos. E como aquele anônimo que se aproxima do Mestre e pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam. Trazemos no coração a inquietação que atravessa séculos, a angústia da salvação, o desejo de pertencimento ao reino, o medo da exclusão. A resposta de Jesus não é uma estatística, mas um convite. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Eis o centro da nossa meditação. A primeira leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, escrita por volta do ano 57 d.C., dirigida à comunidade cristã de Roma, uma cidade plural marcada por tensões políticas e culturais, revela um mistério profundo.
o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Paulo, judeu convertido, conhecedor da lei, e agora apóstolo dos gentios, escreve para uma comunidade dividida entre judeus e não-judeus, tentando unir todos sob a graça de Cristo. Ele afirma que tudo, até o sofrimento, a dúvida, a espera, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. No cotidiano, isso se manifesta quando, por exemplo, uma mãe que perdeu o emprego encontra forças para recomeçar, movida por uma fé que não sabe explicar. Ou quando um jovem, diante da violência urbana, escolhe o caminho da educação e da paz, mesmo sem garantias. O Espírito age ali silenciosamente como quem sussurra esperança no meio do caos. Não sabemos o que pedir, nem como pedir, mas o Espírito conhece os nossos corações. O Salmo 12 ecoa esse clamor: Senhor, eu confiei na vossa graça. É o grito de quem está à beira do abismo, mas escolhe confiar. É o canto de quem, mesmo cercado pelo inimigo, seja ele a depressão, a injustiça, a solidão, mesmo assim decide esperar pelo auxílio divino. É a oração de quem, como tantos hoje, vive entre o desemprego e a fome, mas ainda canta pelo bem que Deus fez. No Evangelho de Lucas, escrito por volta do ano 80 depois de Cristo, para comunidades cristãs já estabelecidas, mas perseguidas e marginalizadas, Jesus fala da porta estreita. A imagem é forte, muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Não basta ter estado perto de Jesus, ter ouvido suas palavras, ter participado de celebrações. É preciso viver a justiça, praticar o amor, assumir o compromisso com o reino. Hoje, essa porta estreita pode ser vista na escolha pela ética em meio à corrupção, na fidelidade ao Evangelho, em uma sociedade que valoriza o consumo e o sucesso imediato. É estreita porque exige renúncia, exige esforço, exige conversão. Mas é também a porta da liberdade, da verdadeira vida. A frase, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos, desconstrói as hierarquias humanas. No reino de Deus, não há privilégio por status, riqueza ou aparência. O que conta é o coração convertido, a vida entregue, o amor vivido. Homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, todos são chamados. A salvação é universal, mas exige resposta pessoal. Irmãos e irmãs, a ação de Deus no mundo se revela na história dos santos e dos simples. Na luta por justiça, na solidariedade entre vizinhos, na resistência dos povos oprimidos. Deus glorifica os que chamou, justifica os que predestinou. E essa predestinação não é exclusão, mas vocação. Somos chamados a ser imagem do Filho, a viver como irmãos. O compromisso com o reino acontece através da escuta do Espírito e da passagem pela porta estreita. Não é uma porta de exclusão, mas de transformação. É estreita porque nos molda à imagem de Cristo. É difícil porque nos chama à santidade. Mas é possível porque o Espírito intercede por nós. Que esta palavra nos conduza a uma experiência mais profunda do mistério divino. Que nos sensibilize à responsabilidade de viver como filhos e filhas de Deus, comprometidos com a justiça, a paz e o amor. Que ao final possamos cantar com o salmista: Senhor, eu confiei na vossa graça, e viver essa graça como caminho, verdade e vida. Oremos. Senhor, Deus da vida que nos chama a caminhar contigo pelas estradas da existência, nós nos colocamos diante de ti com o coração aberto e os pés cansados. Sabemos que não é fácil seguir o caminho da justiça, da verdade e do amor, mas confiamos que o teu Espírito intercede por nós, mesmo quando não sabemos o que pedir. Ensina-nos a escutar os gemidos da esperança que brotam em meio à dor, e a reconhecer que tudo, até o que nos fere, pode cooperar para o bem, se amamos a ti com sinceridade. Ajuda-nos, Senhor, a viver com coragem no mundo de hoje, onde a porta larga da indiferença parece mais atraente. Dá-nos força para escolher a porta estreita da compaixão, da honestidade, da solidariedade.
Que sejamos capazes de dizer não à corrupção que destrói vidas, à violência que silencia sonhos, à injustiça que marginaliza os pequenos. Que nossas escolhas diárias, no trabalho, na família, na comunidade, sejam sinais do reino que começa aqui e agora. Desperta em nós o compromisso com os últimos, com os esquecidos, com os que vêm do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, buscando lugar à mesa da dignidade. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da justiça. Que não nos contentemos em estar próximos de Ti, mas que sejamos transformados por Ti. Que nossas mãos sirvam, nossos olhos enxerguem, nossos passos conduzam à paz. Senhor, que o nosso coração confie na Tua graça, como o salmista que canta mesmo em meio à ameaça. Que não nos deixemos vencer pelo desânimo, mas que celebremos o bem que já nos fizeste. Que mesmo diante da escuridão, sejamos luz para os outros. Que mesmo diante da morte, sejamos testemunhas da vida. Concede-nos, ó Deus, a humildade de reconhecer que somos chamados, justificados e glorificados não por mérito, mas por amor. Que vivamos como irmãos e irmãs do Teu Filho, o primogênito entre muitos. Que sejamos comunidade que acolhe, que escuta, que transforma. E assim, Senhor, que entremos pela porta estreita, guiados pelo Espírito, comprometidos com o reino, confiantes na Tua graça. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.